Eu costumo manter um arquivo completo do personagem como se fosse uma pessoa real. Nesse arquivo tem todo o perfil, inclusive idade, altura e objetivo do personagem, enfim, tudo. Excelente. Quanto mais você tiver detalhes do seu personagem, tanto mais isso vai te ajudar. Talvez você não descreva tudo isso na sua história, mas você sabe como o personagem é. E, gente, o cenário deve ser a mesma coisa. Talvez você não descreva tudo, mas você saiba que no canto da sala de entrada da casa do seu personagem tem uma planta assim assado. Talvez nunca chegue lá, mas você sabe que tem. Porque isso ajuda na sua cabeça a dispor a movimentação e, inclusive, a escolher depois os detalhes que você vai realçar. Tá super certo isso, de fazer isso mesmo. Anotações, fichas. Excelente. Olha, o Francisco Júnior está falando que a dica dos sentidos foi tudo para ele. Já que estou passando numa descrição de cenário, estou parado numa descrição de cenário há 2 dias. Gostaria de passar o maravilhoso para o público-alvo. Sim, então, entra no sensorial. Você pode até, como exercício, sabe, tomar um banho de sentidos. Então, vai lá, descreva todos os cheiros, descreva as sensações, a temperatura, descreva os barulhos, descreva o máximo de sensorial, né? Se alguma coisa tiver gosto, né? Se o seu personagem botar alguma coisa na boca, o que é, tal, o máximo de sensorial que você possa, porque você vai ver que aquilo ali vai tomar forma. Aí depois você seleciona o que fica, o que não fica. Mas se você tá parado, é um bom jeito de sair, entendeu? Mergulha o seu personagem no sensorial daquele lugar. E a Yasmin Lopes está perguntando o que a gente acha melhor. Histórias que se passam em cidades que já existem ou lugares inteiramente fictícios? Não tem lugar melhor e nem pior, né? Vai do seu Não gosto tem. pessoal. Exatamente. E sendo bem descrito, né? E sendo bem encaixado na sua história, qualquer um dos dois vai funcionar muito bem. Sim. Eu vivo dizendo, né, que pessoas nascidas nessa linda nação Brasil deveriam usar cenários brasileiros com um pouco mais de constância, né? Eu vivo dizendo que as pessoas perdem a oportunidade de usar coisas que só tem aqui. Então, eu acho, se eu fosse escrever, tivesse na dúvida, eu, na dúvida, usaria algo que existe, porém que pouca gente usa como cenário. Né? O existe. Eu já falei aqui, vou chover um pouquinho no molhado. Assim. Gente, a gente tem tantas coisas que são tão interessantes que poderiam ser cenários para todo tipo de história. A gente tem, inclusive, coisas que as pessoas vêm de fora para ver. Vide as cataratas do Iguaçu. Caramba, faz alguma coisa acontecer nas cataratas do Iguaçu. Vai, mas vai lá, ver que cara tem. Você descrever, você descreveu o que você está sentindo, certo? Mas, pô, já pensou? Já pensou uma brigaiada, um romance nas cataratas? Do lado argentino, do lado brasileiro? Já pensou? A gente tem coisas muito interessantes que dariam, são cenários fantásticos. A Ilha do Marajó. Ó, recebi outro dia uma autora que escreveu um romance na Ilha do Marajó. Meu, devia ter 500 romances na Ilha do Marajó, porque é um lugar muito diferente. Eu não sei por que as pessoas não usam mais. Né? E por aí vai. Né? Escolha aí, lá nos canyons do Rio Grande do Sul. Vejo história passando nos canyons do Rio Grande do Sul, por que não? Caramba! Então, isso é eu, Laura, né? Minha opinião. A gente mora num país que tem cenários interessantes. Abale-se, enfie-se num carro, num ônibus, vá até um desses lugares, caso você não conheça, ou não lembre, tenha ido muito criança, vá lá, sente o drama e bota a sua história acontecendo lá, se for o caso. A Natália Croft está falando aqui. Em poucas palavras, é fazer o seu leitor ter uma leitura imersiva. Exatamente. O autor tem que entrar o leitor tem que entrar na história, né? Ele Sim, tem que se sim. sentir junto com o personagem. Mas você não vai dar uma enxurrada de detalhes, você vai dar o detalhe que dá a dica de como é aquele lugar. Alguém aqui está comentando, é você, a Natália Croft mesmo, está dizendo, sim, a sala da Umbridge é rosa e cheia de gatinhos. Isso,
Exatamente. Esses são os detalhes que são dados e instantaneamente marcam. Ah, você imagina você entrar numa sala, ela ser toda cor-de-rosa, né? E toda cheia de figuras de gatinho, né? Pendurada na parede. Você fica assim, você nem sabe como será que é a mesa, como será que é a cadeira. Isso não é dado, mas o detalhe que é dado já dá a dica do esquisito, do bizarro, do sei lá o quê, né? Ó, e o Arthur Montenegro está perguntando aqui: acha interessante informar ao leitor o tipo de objeto que se está descrevendo? Como, por exemplo, ela tomou o velho Nagant, que é entre parênteses, rifle, do pai e apontou para o coelho, disparou e recarregou. Eu acredito que se é importantíssimo para a história que você está dizendo que aquele rifle é um Nagant, né? Não sei se fala Nagant ou Nagant, aí você descreve, você fala isso, mas tipo assim, para matar o coelho, se não faz diferença que rifle vai ser, você só fala que é um rifle, né? Agora, se é uma treta na Segunda Guerra, aí sim eu acho importante você descrever a arma que está sendo usada. Não, e também se é uma arma que o pai adora, que descreve em detalhes, que sei lá o quê, que é difícil de carregar, depende, né? Tudo depende. Se o objeto é importante, em geral, armas, quando elas entram numa história, elas são importantes, né? Porque armas são um negócio, assim, um pouco extremo, né? Então, coitado do coelho, né? Então, vai matar o coelho, nossa, tem uma cena forte aí. Então, de modo geral, é interessante dar pelo menos alguns detalhes, mas os detalhes você sinta que se encaixam com aquele personagem, né? Se for um personagem hipermeticuloso, então você vai dar uma série de detalhes, porque aquele personagem vai estar consciente do objeto, qual é, como é, que é, quanto pesa, etc. Se for um personagem menos atento a esses detalhes, porém mais preocupado ou em crise, de repente se realça a questão do barulho, o que barulho faz, ou se dá um coice no ombro, ou sei lá o quê. Você usa, né, o objeto para... Você escolhe o detalhe que tem mais a ver, trazer para a consciência do personagem e, portanto, do leitor. Você funciona de filtro. Para mim, por exemplo, que sou um cara que gosta do tema da Segunda Guerra, para mim, como leitor, seria importante, seria legal que tivesse uma descrição mais detalhada das armas, por exemplo. Então, lá, o oficial alemão pegou a sua pistola Luger e apontou para o americano, para o soldado americano, sabe? Assim, aí sim eu colocaria esse detalhe. Mas assim, para matar um coelho, talvez não seja necessário você falar que é uma Nagant, né? Você só falar que é o rifle do pai. Mas de novo, depende, né? Aí é só exemplificando, né? A situação, eu acho que é importante. Gente, sempre lembrando, né? Na medida do possível, evitem clichês. Então, se você vai descrever cenário, objetos, de preferência objetos que você conheça, que você tenha pego na mão, que você saiba como funcionam, que você sabe o peso, que você sabe o barulho, quer dizer... Não descreva coisas que existem para você só em cena de filme, tá? Não, não, não. É tão ruim quanto descrever as ruas de Nova York se você jamais esteve lá. Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.